Muito bem, queridos. Shalom. Muito bem-vindos a mais uma leitura em nosso canal, neste que é o 47º dia de estudos da leitura da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, e acompanhe aí desde o dia 1º de junho as nossas leituras diárias que são feitas para um crescimento espiritual. Esta palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que tem por objetivo estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, esta é a nossa intenção. É de promover em você o hábito do estudo diário da Palavra de Deus. Sei que não é fácil, tá? Mas estamos aqui para isto, para motivá-los e desta forma prosseguirmos. Amém, queridos? Por isso, continue conosco, se inscrevendo no canal, marcando lá o sininho para as notificações e vamos prosseguir. Temos muito caminho para andar. Fica ligado e vamos então à nossa primeira leitura. Glória a Deus. Bem, queridos, nossa primeira leitura deste 47º dia está aí dando sequência, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, onde Paulo escreve aos Coríntios falando de padrões morais, tá? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente ao corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse aí presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus, o nosso Senhor, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora
vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão ou então roubador. Com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Porque aos que estão de fora, Deus julga. Tirai, pois, a esse iníquo dentre vós. Né? Aspectos muito interessantes nesse texto. Primeiro, Paulo escrevendo a questão da fornicação, de uma relação, né, de um filho com a esposa do seu pai, algo absurdo e que não poderia acontecer dentro da igreja. Tá? E Paulo coloca, né, o que deve ser feito. No segundo momento, fala exatamente na questão dos cristãos em relação ao mundo. Tá? Você não pode deixar de ter amizades e relacionamentos com as pessoas do mundo. Você não pode se misturar com elas, fazer o que elas fazem, porque você é diferente. E um outro aspecto são irmãos que estão dentro da igreja praticando coisas do mundo. Isso também macula, né? Denigre a imagem da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo está escrevendo e dizendo aos coríntios naquela época, e está tão atualizado quanto há quase 2000 anos atrás. Por isto que a Bíblia é um livro que quanto mais tempo passa, mais atual ela fica. Aleluias! Glória a Deus! Muito bem, segunda leitura, né, deste 47º dia, está aí no livro de 1 Reis, capítulo 18, né? Continuando a história de Elias e os desafios com o rei Acabe. E diz assim a palavra do Senhor: passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, te apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. E foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era grave em Samaria. Lembre-se que Elias orou para não chover e já eram completados 3 anos. E Acabe mandou então chamar a Obadias. Obadias era em muito temente ao Senhor, porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pelo país a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida aos cavalos e as mulas, para que não fiquemos sem animais. E dividiram entre si o país para percorrê-lo. Acabe foi por um caminho à parte e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias já pelo caminho, encontrou-se com Elias. E quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu o meu senhor Elias? E ele respondeu: eu sou. Vai e dizes ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Mas ele disse: no que pequei, para que tu entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação, onde o meu Senhor não tem enviado para te buscar. E, quando diziam: não está aqui, ele fazia com que reinos e as nações
jurasse que não te haviam encontrado. E agora tu dizes, vai, e dizes ao teu senhor, eis que está aqui Elias. E pode acontecer que logo que eu me tenha apartado de ti, o Espírito do Senhor te leve para onde eu não saiba. E vindo eu e dando as novas a Acabe, e não te achando, ele matar-me-á, e eu, teu servo, porém, temo ao Senhor, desde a minha juventude. Não foi dito porventura, meu Senhor, o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi dos profetas do Senhor 100 homens, de 50 em 50 em covas, e os mantive com pão e água? E agora tu dizes, vai, e diz ao teu Senhor, eis que está aqui Elias, certamente que ele me mataria. E lhe disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, diante do qual eu estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe. Ele deu o aviso, e Acabe veio a encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse-lhe Acabe, és tu que perturbas a Israel? E ele respondeu, eu não perturbei a Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois deixastes os mandamentos do Senhor e fostes após os Baalins. Envia, pois, agora e ajunta-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe fez uma convocação a todos os filhos de Israel e reuniu também os profetas no Monte Carmelo. E aproximando-se Elias de todo o povo, disse, até quando vacilareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, então vão após ele. E o povo não respondeu nada. E Elias voltou a dizer ao povo, só fiquei eu por profeta do Senhor. Mas dos profetas de Baal há 450 homens. Nos deem, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, cortem-no em pedaços, e ponham-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio de fogo, esse seja Deus. E todo o povo respondeu, dizendo, boa é esta palavra. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolha um bezerro para vós, e preparai o vós primeiro, porque sois em grande número. Invoquem o nome do vosso Deus, mas não ponham fogo debaixo. E eles tomaram o bezerro que lhes foi dado, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, nos responda. Mas não havia voz, e nem quem respondesse. Enquanto isso eles andavam e saltavam perto do altar que tinham feito. E aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, gritai em alta voz, porque ele é um Deus. Possivelmente esteja conversando ou tem algum compromisso, ou está em alguma viagem, ou, quem sabe, esteja dormindo. Né? E terá que ser despertado. E eles clamavam em grandes vozes, se cortavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Né?
A hora do sacrifício da tarde é a hora nona, às 3 da tarde. Mas não houve voz, nem quem respondesse, e nem quem escutasse. Elias então disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele então reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele refez o altar de pedras. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E edificou com aquelas pedras o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha e cortou o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: encham 4 cântaros de água, E assim derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha aquela água. E disse: façam por segunda. E o fizeram novamente. E disse ainda: façam pela 3ª vez. E o fizeram pela 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E também encheu de água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito hoje todas estas coisas. Me responda, Senhor, me responda, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caíram sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E lhes disse Elias: prendam os profetas de Baal, e que não escape nenhum deles. E eles o prenderam. E Elias os levou ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: sobe, bebe e come, porque há um ruído de abundância de chuva. Subiu, pois, Acabe para comer e beber. Enquanto isso, Elias tinha subido ao cume do Carmelo, e prostrando-se em terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu criado: rogo-te que subas e olhes para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Ele disse, ele: volta lá até 7 vezes. Porque 7 é o número da perfeição de Deus. E aconteceu que a 7ª vez disse: eis aqui uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem que vai subindo do mar. E ele disse: vai e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E aconteceu, entretanto, que os céus se obscureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E subindo Acabe no carro, veio para Jezreel. E a mão do Senhor era sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo diante de Acabe até chegar à entrada de Jezreel. Aleluias! Glória a Deus! Este capítulo 18 do livro de 1 Reis mostra, algo muito interessante no poder de Deus. Havia 3 anos sem chover. E Deus queria mandar chuva para a terra. Mas naquela época, toda a ação de Deus precedia de um sacrifício.
Por isso, Elias, para inclinar o coração do povo em se voltar para Deus, fez o sacrifício, né, desafiando os profetas de Baal e de Azera. E assim, tão logo o sacrifício havia sido feito, a chuva voltou a Israel. E bênçãos foram derramadas sobre o povo e sobre aquele lugar. Glória a Deus. Aleluias. Vamos então à nossa terceira leitura deste 47º dia de estudos da Palavra de Deus. E prosseguindo aí no livro de Amós, abra, por favor, e vamos ao capítulo 2 do livro de Amós, dando continuidade aos juízos de Deus contra as nações que subjugaram a Israel. Diz assim o juízo contra Moabe: assim diz o Senhor, por 3 pecados de Moabe, e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar em cal. Por isso atearei fogo em Moabe, e consumirá os palácios de Queriote, e morrerá Moabe com grande tumulto, com alarido e som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e matarei com ele a todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 pecados de Judá, e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque menosprezaram a lei do Senhor, e não guardaram seus regulamentos, e se deixaram errar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso atearei fogo em Judá, o qual consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 pecados de Israel, e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque venderam por dinheiro o justo e o pobre por um par de sapatos. Pisoteiam no pó de terra as cabeças dos necessitados e pervertem o caminho dos humildes. E o filho e seu pai se achegam à mesma jovem, profanando o meu santo nome. Sobre as roupas empenhadas se deitam junto a qualquer altar, e o vinho dos multados bebem na casa de seus deuses. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e forte como um carvalho. Mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes abaixo, e vos fiz subir da terra do Egito, e os conduzi pelo deserto por 40 anos, para que entrassem em posse da terra do amorreu. E levantei dentre vós filhos, profetas, e dentre vós jovens, para que fossem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Nazireus, assim só para vocês entenderem, eram aquelas pessoas que faziam um voto especial por um tempo da sua vida. Nós temos aí Sansão, nós temos Samuel, nós temos João Batista, cada um tem um voto específico do nazireado, Mas vós deste de beber vinho aos nazireus. Era uma característica que os nazireus não poderiam beber vinho. E aos profetas mandaste, dizendo: não profetizeis? Pois eis que eu vos apertarei em vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. E o ligeiro não poderá fugir, e ao forte não se lhe ajudará na sua força. Nenhum valente livrará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem escapará o ligeiro de pés, nem tampouco o que cavalga em cavalo salvará a sua vida. O mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Essas profecias sobre Israel, também estão estendidas
ao longo da humanidade, tendo em vista a desobediência à palavra de Deus. Por isso hoje nações e muitas nações sofrem e pagam preço alto pela desobediência. Glória a Deus. Ó meu Senhor, muito obrigado por mais este dia, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos de Ti. E te pedimos, Senhor, toma cativa as nossas mentes exclusivamente para aprender e apreender, aplicar esta palavra nos nossos dias e no nosso dia a dia. Para que assim, Senhor, sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, queridos. E até amanhã teremos mais uma leitura. Fica conosco.